Mas nós lemos aqui, inicialmente, nós estaremos falando a esse respeito, lemos no livro de Tito, capítulo 2, versículo 14, e pegamos só exatamente o versículo 14, né, fala da salvação gloriosa de Jesus, mas o texto que ele traz para nós, e que ele deu a si mesmo por nós, para remir, para nos perdoar de todo o pecado, né? A primeira coisa que faz com que nós possamos ser diferentes não é que não cometemos pecado, mas o que o Senhor nos remiu, nos purificou, que nos apagou os pecados. E aqui ele nos fala aqui de toda a iniquidade e purificar para si, ou seja, a purificação só vem através de Cristo. Não tem outro jeito do ser humano ser purificado, ser puro, ser limpo, ser transformado, se não for através do sangue glorioso de Cristo Jesus. Então ele fala que ele mesmo fez esse trabalho, e aí ele nos diz assim, purificando para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. E aí a gente fica pensando, mas o que é isso, né? Esses dias eu estava ouvindo, eu ouço bastante, né? Bastante debates por aí, ver o que as pessoas falam, e aí algumas pessoas dizendo, não, que as pessoas às vezes por aí tranca-se no lugar e coloca a regra que tem que obedecer, mas é que Jesus, ele não está preocupado com o tamanho da sua roupa, não está preocupado com o tamanho do seu cabelo, não está preocupado se você está usando pintura, ou se você não está usando pintura, se você está andando, desde que você esteja obedecendo a palavra de Deus, está tudo certo. E aí a gente fica pensando, mas o que é então esse povo especial? Nós sabemos e conhecemos, meu pai sempre usava um texto, né? Uma comparação, dizendo, ó, quando você vai lá no mercado, existe o arroz ruim, né? Que é como é que chama? A quirela, né? Existe o arroz melhor, tem o arroz bom e tem o arroz especial, né? E muitas vezes as pessoas, por falta de dinheiro, compram a quirela mesmo, outro compra o arroz bom. Mas aquele que pode investir um pouquinho mais, ele compra o arroz especial. E a grande diferença é que aquele que compra um arroz ruim, quando ele faz, vira papo, ele não fica um arroz bom, você come uma vez, o restante você joga fora. E o arroz especial, quando você faz, ele fica bom, você come, fica para o dia seguinte, porque ele não estraga, ele é bom, ele não é só bom, ele é especial. Os grãos, né, são polidos, bonito, né? Os grãos são polidos, é um grão bom, ele é diferente daquele outro que ficou por ali. E normalmente, a gente gosta sempre do melhor, né? Às vezes não compra por falta de opção financeira, né? Não opção de mercado. Mas quando nós olhamos para cá, é o que a Bíblia fala, o que Paulo escreve para Tito, e se os irmãos voltarem, irmãos, um pouquinho para trás, os irmãos vão perceber que ele está falando exatamente da salvação, da volta de Cristo, mas na volta dele, ele está falando que ele vai vir buscar o povo dele que é um povo especial. Ora, o que marca, o que caracteriza uma coisa boa de uma coisa especial? A qualidade, né? A gente olha para lá, os irmãos podem ver em todas as áreas. Se o irmão comprar um carro de 100 mil e um de 400, os irmãos acham, vai falar, todos eles chegam no mesmo lugar, chega, é verdade. A diferença é que contar com o de 400, ele vai chegar totalmente descansado, porque tem reclínio para o banco, muda para lá, tem refrigeração no banco, fica até gostoso o banco, né? O outro, às vezes, não tem nem ar-condicionado, chega lá cansado. Uma vez nós fizemos uma viagem para o Mato Grosso, e nós estávamos com um carro com ar-condicionado, outra pessoa não estava sempre, precisava parar a cada meia hora para ir, estava muito quente, parar em algum posto para tomar água. Então, no ar-condicionado, pode seguir a viagem, está tudo tranquilo. Então, chega no mesmo lugar, chega, a diferença é como chega. Mas, nós tratando do povo de Deus, o pior é que não chega no mesmo lugar. Porque muitas vezes as pessoas olham assim, mas o povo de Deus, e tem uma parte aqui, uma parte dali, e é tudo o povo de Deus. Esquece que a palavra de Deus nos fala que somos feituras de Deus. Todas as pessoas não são filhos, são feituras, são criação, mas os que crêem nele, no poder dele, que recebe a ele, dá o poder de ser transformado em filho. E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos fala em vários lugares que nós somos filhos por adoção, fomos adotivos, somos adotados por ele, fomos enxertados. Outros lugares nos fala que fomos enxertados na boa oliveira, nós que éramos jambuzeiro bravo, mas fomos enxertados na boa oliveira e deixamos de ser o jambuzeiro, um espinheiro que não servia para nada, para ser uma parte da oliveira. E quando nós olhamos para cá, as pessoas olham, quando Cristo vier buscar, ele vai buscar a sua noiva.
E ele não tem mais do que uma noiva. Aliás, ele condena a poligamia, né? Então ele só tem uma noiva, ele não tem 2 igrejas, 3 igrejas, está aqui uma igreja, outra igreja ali. Embora quando nós olhamos o texto de Apocalipse falando das 7 igrejas, nós falamos que elas estavam em cidades diferentes, mas é tudo a noiva de Cristo. A igreja de Deus, ela é uma única. E o que diferencia então, porque se nós temos tantas placas evangélicas, o que diferencia? O que diferencia é justamente dar crédito à palavra de Deus, olhar a palavra de Deus, não interpretar para ela e tirar parte que a gente acha que é boa e parte acha que não é boa, mas toda a palavra de Deus. E quando nós olhamos, vemos a palavra de Deus, eu sempre gosto de dizer para os irmãos, lembrar que quando Deus faz a promessa para Abraão e tira ele do meio da Caldeia, que os irmãos conhecem pela história, que a Caldeia futuramente se tornou a Babilônia, então Deus tira a igreja dele da Babilônia, o povo dele da Babilônia. E quando nós vamos à mensagem de Apocalipse, nós vamos encontrar a mesma mensagem, falando a respeito da Babilônia, se sai dela, povo meu. O que Deus quer é tirar da Babilônia, do sistema religioso, mas trazer para fazer a vontade de Deus, que quando Deus chamou Abraão e falou com ele assim, olha, se vocês guardarem os meus mandamentos, sereis para mim propriedade peculiar. Ou seja, o que Deus queria é que a nação de Israel fosse diferente de todas as outras que já existiam. Quando nós olhamos para a igreja de Deus, o que é a característica dela? A diferença é estar olhando para a palavra de Deus e não para o sistema religioso que foi implantado, onde as pessoas entendem que todos são salvos de Deus. E aliás, é tratado muitas vezes aqueles que guardam a palavra de Deus como pessoas que estão, líderes que estão procurando oprimir os crentes. Muitas vezes é citado dessa forma, mas não, Cristo só quer o coração. O importante é você ter um coração bom, o importante é Deus habitar no seu coração, e é mesmo, o importante é Deus habitar no nosso coração. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o exterior, ele mostra exatamente o que está no interior. E Deus nos tirou do mundo, não para trazer o mundo para dentro da igreja, mas para que nós pudéssemos ser a luz do mundo e o sal da terra. E a Bíblia ainda nos diz que ninguém pega um velador, uma luz, uma lâmpada e coloca abaixo, escondida, né? Quanto dos irmãos que entra na sua casa que tem um bocal no chão, em vez de ser no teto? Não, onde que é o bocal? No teto. Talvez alguém até coloque uma iluminação no chão para dar uma ali, um enfeite, mas ela se ilumina quando ela vem de cima para baixo, e não o contrário. Então nós olhando aqui para a palavra de Deus, Deus chama para sermos um povo seu especial. O povo de Deus é um povo especial, diferente. Irmãos, e o que trata então, o que se torna uma pessoa especial? Foi falado, o especial se trata de qualidade. Mas o que é uma qualidade para Deus? Obediência à palavra de Deus. É isso que Deus falou. Nós falamos outro dia a respeito de maldição hereditária. O que foi dito para a nação de Israel é que se eles obedecessem à voz de Deus, as bênçãos alcançaria eles. Porém, se desobedecessem, o que alcançaria? A maldição. E nós até cantamos, eu não correrei atrás de bênção, pois as bênçãos vão me alcançar, né? Então, porque é bíblico isso, quando nós obedecemos a palavra de Deus, as bênçãos de Deus vêm sobre a nossa vida. Nós não precisamos correr atrás de bênção, procurar bênção aqui, e quando a bênção de Deus não está chegando, é porque alguma coisa está errada, a desobediência à palavra de Deus. E além de ser especial, ela continua, né, dizendo a respeito da volta de Cristo, a da salvação, do arrebatamento. Os irmãos podem ler para cima, que está falando exatamente disso. Então, a salvação, a volta de Cristo é para um povo que é especial, zeloso de boas obras. E aí fica-nos a pergunta, bom, o que é um povo zeloso? Se nós separarmos de povo e pegar o significado da palavra zelo, quem sabe o que significa a palavra zelo? Cuidado, o que mais? Tem várias palavras que cabem dentro do zelo, não cabe, além do cuidado? O que cabe dentro do zelo? Amor por aquele que aprendeu, cuidadoso.
Eu peguei algumas palavras do dicionário, né? Dicionário online. Os irmãos podem ir lá na internet, põe no dicionário online, que vai aparecer. O primeiro que apareceu foi que eu peguei essa definição assim: atenção excessiva. Uma pessoa zelosa é que ele tem uma atenção excessiva, muita atenção. Essa é a primeira definição. Segunda, cuidado. Uma pessoa cuidadosa é uma pessoa zelosa. Atenção, interesse, preocupação, empenho extraordinário na execução de deveres ou de obrigações, diligência, empenho, entre outras palavras, né? Então, ela vem aqui da palavra grego, não precisamos entrar para o grego, mas o que estão tudo isso para nós? Está numa atenção, num cuidado, no interesse, no empenho, numa diligência que a gente faz cuidadosamente. É muito fácil quando você entra na casa de uma pessoa que é zelosa, né? Normalmente a casa é suja ou é limpa? É limpa porque ela é zelosa, não gosta da coisa bagunçada. Há muitas vezes quando nós entramos numa casa que tem criança e a mãe dá para ela canetinha para riscar na parede, você acha que ela é zelosa? Ela não sabe quanto custa uma lata de tinta, pode estar lá, risca tudo, né? E vira toda aquela bagunça. Significa o quê? Que a criança faz o que quer. A criança faz o que quer, significa que o pai não é zeloso, porque a criança, ela nasce com estutícia e ela precisa ser tirada, ser corrigida. Você entraria na casa de uma pessoa e riscaria na parede da casa dela? Outro dia o irmão Neval estava falando, tem umas sujeiras ali na entrada, né? Falou assim: pastor, parece que aumentou, né? E parece que é marca de pé. Falou assim: que não é de adulto, né? Deve ser de alguma criança que faz lá e os pais não ensinam isso em casa. Porque aonde se viu colocar o pé na parede ou a mão suja? Isso parece, pastor, mas é no templo, né? Tem algum problema, você tem preocupação com o templo? A pergunta que eu faço: Jesus teve alguma preocupação com o templo? Né? O templo é só parede, né? O importante não é zelo, cuidado. Como eu chego para adorar a Deus, irmãos, a gente vai falar sobre um pouquinho disso. Eu lembrei aqui, eu procurei o texto aqui. Quando a gente lê lá em 2 Coríntios 9, melhor, 2 Crônicas 9, eu estou sem óculos, estou por óculos, eu escrevi aqui, 2 Crônicas 9, né? Sem óculos parece Coríntios, mas 2 Crônicas 9, vamos ler, depois a gente volta para cá. Eu não vou nem abrir a minha Bíblia, eu deixar para os irmãos lerem. 2 Crônicas 9 fala a respeito de uma visita de uma rainha a um rei. E essa rainha, ela foi visitar o rei porque ela ouviu falar da sabedoria dele. E eu vou ler para os irmãos, só para os irmãos entenderem, não era bem isso que a gente ia falar, mas Deus vai dando, então a gente vamos seguindo, né? Então, 2 Crônicas 9, eu pedi para os irmãos ler aqui, eu nem abri a minha Bíblia ainda, mas pode ler os irmãos que acharam, vamos lendo. Eu não sei até onde, né? Mas vamos lendo, que eu só marquei aqui. Quem achar pode ler, 2 Crônicas 9. Ouvindo a rainha de Sabá, a dona de Salomão, veio a Jerusalém experimentar Salomão como inimigos, com uma muito grande comitiva e camelos carregados de especiarias e ouro em abundância e pedra preciosa. Veio a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. Verso 2, quem achar pode ler. Salomão lhe respondeu a todas as suas questões. Não houve nada que Salomão não lhe pudesse esclarecer. 3. 4. 5. Então disse ao rei: foi verdadeira a palavra que ouvi, a minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. 6. Porém, ouvi aquelas palavras até que vim. Meus olhos o viram, eis que não disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sublimidade da tua mão. 7. Deve atuar os teus servos, estão sempre diante de ti, e eu conheço a sabedoria.
bendito o Senhor teu Deus, que se agradou de ti por pôr como rei sobre o seu trono, pelo Senhor teu Deus, porquanto teu Deus ama Israel, para estabelecer perpetuamente, e pôs-te como rei sobre eles para fazer juízo e justiça. Bom, o que o texto está tratando aqui? De uma rainha que era rica, tinha bens, tinha muitas coisas, e ela ouviu falar da sabedoria que Deus houvera dado para Salomão. E ela veio e trouxe bastante enigmas, e ele vai explicando, falar, sim, mas ele pediu sabedoria a Deus, Deus deu sabedoria para ele. Mas olha que coisa interessante quando a gente vê que os irmãos acham que Salomão era uma pessoa zelosa. Veja que o zelo dele fez com que houvesse fama em todo o mundo conhecido. E a rainha ouviu falar. E aí depois ela vem aqui, olha, versículo 3, vendo, pois, a rainha a sabedoria de Salomão, a casa que edificara, as iguarias da sua mesa, o assentar dos seus servos, o estar dos seus criados, a veste dele, os copeiros, as vestes deles, a sua subida com que subiu a casa do Senhor, ficou como fora de si. Irmãos, olha para cá aqui. O que havia diferente no reinado de Salomão? Ele era sábio? Sim. A casa edificada era algo diferente. Aí ele começa a iguaria da mesa, o que eles colocavam a mesa para comer. Ah, ele tinha muito dinheiro, muito bom. Olha que coisa, mas o que chama mais atenção para mim é assim, o assentar dos seus servos. O que o texto está dizendo? Que os servos chegavam e sentavam, com licença, né? Vamos achar que ele sentava relaxado? Não, havia ordem até no assentar, irmãos. Até no jeito de sentar, não era de qualquer jeito, sentava de uma forma diferente. Quem? Os servos. Sabe, os irmãos sabem o que significa a palavra servo? Servia, escravos que estavam a seu serviço, todas as pessoas que trabalhavam para ele, a maneira que ele sentava, o estar dos seus criados, a veste deles, os copeiros, as vestes dos copeiros, a subida com que ele subia, ou seja, a maneira que ele estava caminhando para a casa do Senhor, ficou como fora de si. Bom, o que é zelo então? Zelo está inclusive na edificação da casa de Deus, mas não é só isso. Zelo está na hora em que eles entravam para comer, havia alguma coisa diferente, não era de qualquer jeito. E aí nós trazendo para os nossos dias, quando entramos na casa de Deus, a Bíblia fala para nós guardarmos o nosso pé, até tem o texto aqui em algum lugar que eu marquei, né, em Salmos a gente vai ler ainda, mas assim, veja, guarda o teu pé. O que ele está querendo dizer com isso? Quando você entrar na casa de Deus, você traz uma caixinha de sapato e coloca o seu pé dentro da caixa de sapato? Não, isso não é guardar. A gente precisa ter um cuidado especial quando entramos na casa de Deus. Quantas pessoas que entram na casa de Deus e parece que tem uma formiga que fica ali, né, mordendo, que ele não consegue ficar sentado, que ele não consegue ficar parado, que ele não consegue ficar quieto, que fica para lá e para cá, uma coisa, isso é falta de zelo. E o problema é que quando a gente olha para a falta de zelo, quando nós lemos o livro de Tito, ele está ligado a quê? A salvação e arrebatamento. Significa então o quê? Que se eu não tenho cuidado com as coisas de Deus, se eu não sou zeloso, eu não faço parte do povo de Deus, porque o que está dizendo aqui em Tito 2 é que ele vem buscar um povo seu que é especial, mas não só é especial, ele é zeloso de boas obras. Significa que as obras é muito bem feita, muito bem executada. Então isso traz para nós o seguinte: a gente não pode chegar aqui e dizer assim, eu quero cantar, mas eu não ensaiei, eu não sou cantor, mas eu vou cantar. Isso é falta de zelo. Você pode não ser cantor, mas se você vai cantar, você é cantor. Você é cantor. Não tem pessoas que cantam que não é cantor. Não já viu alguém cantar que não é cantor? Não é profissional, mas é cantor. Os irmãos acham que a coruja é uma boa cantora? Quem acha que é uma boa cantora, uma coruja? Eu digo para os irmãos que a coruja é uma boa cantora, porque ela canta melhor. Não é igual o sabiá, não é igual como é que é?
roxinol, não é isso. O roxinol canta melhor, mas a coruja canta o melhor dela, e ela canta, oferece o melhor. Então, esse negócio, eu vou cantar, mas eu não sou cantor. Então, não canta se você não é cantor. Porque se você é zeloso, você precisa entender que só canta quem é cantor. E como é que a gente melhora o nosso canto? Treinando, exatamente, ensaiando, treino. E treinar é ruim, né? Eu percebi que domingo nós estávamos cantando, a terceira vez que nós íamos, eu falei, vamos cantar pela última vez. Tinha uns irmãos que, tipo assim, de novo, né? Só foi a terceira vez que nós estávamos cantando. Por quê? É para fazer o melhor para Jesus. Os irmãos acham que as bandas no mundo, os grandes cantores, que faz show todos os dias, eles ensaiam? Não ensaiam. Fazer a passagem do som à tarde, porque à noite tem show. Mas ele já fez um show à noite passada, por que tem que passar o som de novo? Porque tem que ficar perfeito. Perfeito para quem? Para o diabo. E para Jesus? Jesus, ele aceita qualquer coisa. Não, Jesus não aceita qualquer coisa. Primeiro, o fato de nós estarmos aqui é porque nós não somos qualquer coisa. É porque nós somos especiais. Diferente do mundo. O mundo, por melhor que seja as pessoas que estão lá vivendo nas maiores mansões, nós somos melhor que eles. Porque você pode não ter uma mansão aqui, mas Deus preparou para o seu povo uma pátria que não tem nada igual em lugar nenhum do mundo. Se você for lá para as Arábias, se você for para o Oriente Médio, onde tem aqueles países que tem muito dinheiro com petróleo, não existe nada lá que dá para comparar com o lugar que Cristo preparou para nós. Então somos especiais. As pessoas dizem, não, mas a gente não tem que estar preocupado com roupa. Salomão, os criados deles, era diferente dos criados de todos os outros reinos. A maneira que ele se vestia não era igual com lugar nenhum do mundo. Olha que coisa gloriosa. Irmãos sabia que as vestes que nós vestimos não é igual a lugar nenhum no mundo, lá fora. Por quê? As pessoas dizem, não, Cristo só quer o coração. Não. O que ele está dizendo aqui em Timóteo, nós vamos ler outros textos, mas só para a gente meditar um pouquinho no que diz a palavra de Deus. O que ele está dizendo aqui, os irmãos podem ler, vão falar, mas não é isso que diz o texto. Olha lá, vamos um pouquinho para cima, versículo 11. A graça de Deus há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Deus está dando salvação para todo mundo, mas para que possa ser salvo, ensina que renunciamos à impiedade, às concupiscências mundanas. O que é concupiscência mundana? O que é concupiscência? Desejos, vontades das coisas do mundo, renunciando às vontades de tudo que tem no mundo, tudo, né? Então veja que para a salvação ele está oferecendo para todo mundo, mas para isso nós precisamos renunciar à impiedade, o mal, o pecado, às concupiscências mundanas. Vivamos neste presente século, ou seja, nos dias que nós estamos vivendo, agora, hoje, precisamos viver neste mundo de uma maneira sóbria, justa e piamente. O que é isso, sóbria, justa e piamente? O que é sóbrio? Consciente. Não é bêbado, o bêbado ele não tem consciência. Ele, não é que ele não tem, ele está abalado a consciência, ele se faz, aproveita para extravasar, tanto é que ele faz as necessidades na roupa, dorme no chão, solão quente, ele está dormindo lá, ele não está sóbrio. Mas nós não sejamos sóbrios, pensamos, temos consciência. Se Deus está oferecendo para nós a salvação, como que eu tenho que me importar? Eu preciso ser sóbrio, eu preciso pensar do que Deus está me oferecendo. Não está me oferecendo para me viver de acordo com a minha vontade. Se fosse para me viver de acordo com a minha vontade, Ele não precisava me resgatar do mundo, eu podia deixar lá, continuaria fazendo tudo que dá vontade. Então aqui o que a palavra de Deus está falando para nós, olha, deixa as concupiscências, viva sóbria, justa. O que é uma pessoa justa, irmãos? Viver de acordo com a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Aquilo que vocês querem que eu faça, faça primeiro. O que Jesus fez? Cumpriu toda a justiça. Por que ele cumpriu a justiça? Ele obedeceu a palavra que fora dada. O que Deus espera de nós? Obediência à palavra dele. É desse jeito, né? Por isso que
ele está falando de um povo especial, um povo zeloso, não é um povo qualquer. As pessoas, né, eu vou citar aqui a frase, mas eu não vou falar o nome, porque o irmão está aqui, né? O irmão costuma dizer assim, que tem uns crentes Nutella, né? Não vou nem olhar para o lado dele para não falar. Tem uns crentes Nutella porque não pode falar nada que se ofende. Não é Nutella, mas é uma pessoa que tudo está lá porque eu, para mim, assim, você foi chamado para ser santo, não é para estar no mundo. É para fazer a vontade de Deus. Você entende que você é um filho de Deus? Que você foi chamado para morar numa pátria que Cristo preparou, não nesse mundo, não desse jeito, não na vontade que você está querendo, mas a vontade dEle. Veja que Jesus, quando Ele ora como homem, na parte humana, Ele ora e diz assim, olha, passa de mim esse cálice que eu beba, se possível. Todavia, faça a minha vontade e não a tua. Né? Não está escrito assim, irmão? Falando que não. Faça a tua vontade. Irmãos, o mundo evangélico está dizendo assim, Deus vai fazer a tua vontade. Tudo que você quiser, Deus é obrigado a fazer. Isso é o mundo evangélico. Mas o povo de Deus é o contrário. Senhor, seja feita a tua vontade. A minha vontade era outra, mas eu renuncio à minha vontade. Eu abro mão da minha vontade porque eu quero cumprir a tua vontade na minha vida. E isso aqui é justiça. E aí, quando nós olhamos ainda, ele diz assim, piamente, com piedade, com amor, né? Para quê? Que devemos viver desse jeito, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando que é o aparecimento dele? Quando que ele vai aparecer? O arrebatamento da igreja. Então por que nós temos que viver diferente do mundo? Porque estamos aguardando a volta de Cristo. Quem deve viver de forma diferente? Só quem está aguardando a volta de Cristo. Isso, irmãos, não resume quem está dentro do templo, e sim aquele que estão em Cristo. Esses dias falamos tanto estar em Cristo. O que é estar em Cristo, né? Estar em Cristo é diferente. A minha vontade poderia ser outra, mas eu já não vivo mais a minha vontade. Eu vivo na vontade do Filho de Deus, no que Cristo fez por nós, entrando na vontade dele. Qual que é a vontade dele? A nossa santificação. Então ser santo não é porque o mundo vai dizer que não precisa, que Deus só quer o seu coração, que não tem necessidade disso, né? Nós olhamos para cá, que chamou a atenção da rainha de Sabá, que era rainha, que ela tinha o seu reino, que ela tinha o seu palácio, que ela tinha seus servos, que ela tinha toda a riqueza, mas quando ela chega, fala assim, Salomão é diferente. Até os servos dele é diferente, olha a roupa deles, é diferente. Irmãos, veja que a gente fala assim, a gente não precisa se preocupar com roupa. Precisamos preocupar com roupa. Precisamos se preocupar com tudo. Porque o servo de Deus, ele vive nesse mundo de uma maneira santa, para que ele possa estar. Veja que quem vai entrar no reino dos céus são os santificados em Cristo, aquele que Cristo santificou. Se ele santificou, nós vamos viver de uma maneira justa, santa aqui na face da terra. Como é que nós vivemos de uma maneira santa? Santificando a nossa vida. Então o povo de Deus é um povo especial. Por que ele é especial? Porque ele obedece a palavra de Deus. E quantas pessoas dizem, não, porque aqui é para a igreja de Corinto, aqui é para a igreja de Filipe, aqui é para a igreja de Galácia, a gente olha aqui, não, é para o povo de Deus. Toda a palavra de Deus é para o povo de Deus. A gente precisa entender o que Deus quer de mim, o que Deus espera de você. Às vezes a gente olha assim e fala, não, eu não vou no culto porque eu não estou muito bem com o pastor não comprou a sua salvação, o pastor não vai te salvar. Se você vir no culto para adorar o pastor, fique em casa. Você tem que vir no culto para adorar a Deus. A nossa adoração é única, exclusiva para Deus. Exclusiva para Deus. Não existe outro que deve ser adorado. Irmãos, nós estamos aqui, não é porque todo mundo gosta de nós. Aliás, a Bíblia fala que o mundo nos odeiam. Olha que coisa, somos odiados pelo mundo, né? Por quê? Os irmãos acham que o mundo amava Jesus? Leia os evangelhos, os irmãos vão perceber que os saduceus, os fariseus e os outros religiosos da época, a todo momento queria matar Jesus. A todo momento, queria pegar ele em alguma coisa para crucificar ele, o tempo todo. E Jesus
algumas vezes a palavra de Deus fala assim que ele se ausentou, saiu do meio deles sem eles perceber, porque eles queriam matar Jesus. O mundo odiava Jesus. Por quê? Jesus falava a verdade. Jesus não passou a mão na cabeça deles e falando a respeito da salvação, olha, você pode ser salvo fazendo tudo o que você quer. Não, renuncie ao mundo, renuncie ao pecado, sirva a Cristo. Só Ele você deve servir. O diabo veio e mostrou para Cristo lá, né, Mateus 4, falando da tentação de Jesus, ele foi mostrando coisas para ele. Está escrito, faz isso. Não, está escrito, somente ao Senhor adorarás e somente a Ele servirás. Nós, irmãos, a igreja de Deus, se você entende que você é servo de Deus, precisa ter na sua vida duas coisas, que segundo esse texto. Que coisas? Ser especial e ser zeloso. Se não é zeloso, pode ter certeza que não é especial. As duas coisas estão intrinsecamente unidas, estão grudadas, não dá para separar. O povo de Deus não tem um povo que é especial e um povo que é zeloso. Cristo vem buscar um povo seu especial porque é zeloso. Então, ele se torna especial por causa do zelo, por causa do cuidado, por causa de prestar atenção, por causa de estar atento a todas as outras coisas. Os irmãos olham e vê aqui, por exemplo, os irmãos acham que os servos de Salomão, enquanto o copeiro, enquanto estava servindo lá, eles estavam lá contando piada, dando risada, brincando. Não, eles estavam lá em reverência, o rei está ali, a visita do rei está ali, eles estavam ali atentos, servindo a eles, né? E nós que estamos aqui na casa de Deus, nós estamos servindo quem? O rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único Deus sábio. Olha aqui que a palavra de Deus nos fala, né? Irmãos, pensa que privilégio que nós temos. A gente vai lá para a Índia, né? No sentido de irmãos conhecer, irmãos vão perceber que eles têm tantos deuses para adorar, porque eles não sabem que Deus adora. A gente ora por aí, as pessoas idólatras têm tanto Deus, e eles vão adorando santo, santo, santo daqui, santo dali, santo dali. Por quê? Eles não sabem quem adorar. E nós temos o privilégio de adorar o único Deus verdadeiro, porque Ele nos amou, porque Ele nos escolheu, porque Ele nos purificou, porque Ele nos santificou e nos colocou assentado em lugares celestiais para que nós possamos adorá-lo. E muitas vezes nós não percebemos esse privilégio que nós temos. Então veja que aqui a palavra de Deus nos fala que o povo zeloso, né, é um povo que ele tem o importante, os irmãos entender também que os irmãos ser zelosos, os irmãos podem ter certeza, né, que ser zeloso incomoda. Sabia? Que quando você é zeloso, você incomoda? As pessoas olham, e se ele vem falar mal de alguém para você, você fala, irmãos, vamos orar, que Deus ama as pessoas. Ele fica incomodado com você, fala, também não te conto mais nada não, né? Porque eu venho para contar uma fofoca, em vez de você pegar e levar a fofoca para frente, você quer orar. Estou falando de fofoca, não estou falando de oração, né? Mas traga por oração. O povo de Deus é um povo zeloso, especial. Se você for zeloso, pode ter certeza que você incomoda. Por quê? Jesus incomodava os religiosos. O servo de Deus incomoda outros religiosos. Pode ter certeza disso. As pessoas assim, não precisa ser tão santo também assim. A Bíblia não fala, a Bíblia fala que a gente não pode ser extremamente santo, né? Fala assim, não seja demasiadamente justo na sua justiça, mas é para ser santo igual a Deus. Então a gente entende errado o texto, interpreta errado o texto, fala, não, a Bíblia fala que a gente não pode ser demasiadamente santo. Não, você precisa ser santo igual Ele é santo. Quando nós formos santos igual a Ele, não precisa ficar mais santo. Ninguém vai querer ser mais santo que Jesus, né? É impossível. Mas que nós possamos procurar ser igual a Ele. Cristo vem buscar um povo. Se nós não formos especial, não somos o povo de Deus. Podemos estar na igreja, podemos cantar no coral, podemos cantar no grupo, podemos fazer isso, podemos ter carteirinha de pastor, podemos ter um monte de coisa. Mas quando Cristo vier, fica de fora. Porque Ele vem buscar o povo especial. Então pense, você está sendo especial?
Ou você está concordando em ser bom, mais ou menos? O grande problema de ser bom, de ser mais ou menos, é que quando a gente olha para o livro de Apocalipse, falando a respeito da igreja de Laodiceia, qual que era o grande questionamento da igreja de Laodiceia? Porque ela era fria, porque era quente, porque era morna. O crente morno é um crente bom para o mundo, é um crente bom para a sociedade, porque era aquela pessoa que brigava com todo mundo, que bebia, que dava trabalho, que usava droga. Ele deixa de brigar com as pessoas, deixa de usar droga, deixa de brigar com os outros, ficou bom para a sociedade, está maravilhoso para a sociedade. E para Cristo? O padrão celestial, não. O padrão celestial é especial, não é bom, né? O bom é para o mundo, o especial é para o celestial. Então, irmãos, a gente precisa ter a preocupação: será que eu sou zeloso? Será que eu sou especial? Mas eu estou dizendo no sentido, eu sou especial, Cristo me amou. Sim, amou todos. Mas será que eu estou sendo especial? Se a gente imaginar numa prateleira, eu estou na prateleira do especial ou do bom ou da quirela, pensando no arroz, né? Como é que está a minha posição cristã, se estivéssemos numa prateleira? Os irmãos, entenda que no meio de uma prateleira do mercado, o que mais existe não é a quirela, não é o especial, é o bom. O especial, ele custa mais caro. E por isso que nós custamos tão caro, que fomos comprados com o sangue de Cristo na cruz do Calvário, porque somos especiais. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Mas quando nós olhamos para Cristo, olhais para mim e sereis salvos. Quando nós olhamos para o pastor, quando nós olhamos para os irmãos, nós não somos salvos. A salvação está única, exclusivamente em Cristo. Se o pastor dizer, não, isso não tem problema, e você olha para a Bíblia, e a Bíblia fala assim, tem problema, então tem problema. Porque fomos comprados por Cristo, não por pastor nenhum, né? Então veja que Cristo, Ele mandou que nós sejamos especial para a salvação, mas para encontrarmos com Ele também. Olha aqui que o apóstolo Paulo escreve ainda em Gálatas, capítulo 4, versículo 18 e 19. Olha que coisa, a gente lê e parece interessante, né? As irmãs que já tiveram filhos, nas últimas horas antes, que tiveram filhos naturais, parto natural, não cesárea, nas últimas horas, 2, 3 horas antes do parto, é fácil? As dores do parto é uma dor gostosa? Eu já ouvi pessoas dizendo assim, olha, a pessoa teve o primeiro filho e falou assim, nunca mais eu quero ter filho na vida. 2 meses depois esqueceu, né? Porque a Bíblia fala o seguinte, olha, que depois que nasce a criança, ela esquece das dores do parto, a alegria de ter o filho, mas na hora é doloroso, né? Por que eu estou falando isso? Porque é exatamente isso que Paulo escreve à igreja da Galácia. Ele diz assim, olha, é bom ser zeloso, e tem que ser zeloso, mas zeloso do bem. E o que é o bem? A palavra de Deus, a vontade de Deus, o zelo em fazer coisas boas, coisas agradáveis, as coisas para a salvação. É isso que nós temos que ser zelosos. Tem pessoas que até é zelosas para coisa ruim, né? Nós temos, por exemplo, se os irmãos olharem, existe no mundo revistas de fofoca que ganha bastante dinheiro fazendo fofoca da vida de pessoas famosas, né? Tem o caso lá da, como é que ela chama, a princesa que morreu lá,
Diana. A princesa Diana, ela morreu quando ela estava fugindo de quem? Dos paparazzis, dos fotógrafos, de revista de fofoca. Ela estava fugindo, sofreu um acidente e morreu. Então assim, olha, eles são zelosos, eles estavam lá tomando conta, vigiando onde que ela ia, perseguindo ela, tirando foto para tudo, eram zelosos, mas zelosos do mal. A Bíblia fala assim, olha, tem que ser zeloso, mas do bem, das coisas boas, né? Quantas vezes a pessoa está vivendo uma vida de acordo com o mundo, longe da vontade de Deus, e aí a pessoa, se vai falar com ele, diz assim, mas fulano está pior que eu, então para mim está bom. Irmãos, quando você coloca a sua rédea numa coisa ruim, ela pode até estar boa, mas é ruim. Então, quando a gente precisa colocar a nossa régua para nos medir, a Bíblia fala que nós devemos chegar à estatura de varão perfeito, a estatura de Deus. Como é que eu devo colocar a minha régua? Aqui, ó, Cristo, onde que Ele está? Está aqui, onde que eu estou? Eu estou aqui, estou muito ruim. Eu olho para o irmão e falei, eu estou bem, irmão, está aqui embaixo, ó, eu estou melhor que ele. Mas eu já estou na régua de Deus, está bom? Se estiver ruim na régua de Deus, irmãos, não serve para nada. Eu lembro uma vez, né, quando teve aquela queda do avião, dos jogadores lá do time do Sul lá, do Chapecoense. Eles foram jogar num país aí, os irmãos conhecem, ficou muito famosa. Lembro que até uma vez o pastor Adeu estava pregando, falou, olha, na Colômbia, eu acho, né? Eu não sei o país, mas era um país que ele estava aí. E conta-se as reportagens, as notícias, e que o piloto já estava avistando o aeroporto, a pista do aeroporto, já dava para ver a pista do aeroporto. Só teve um pequeno problema, a gasolina acabou antes, e aí, apesar de estar vendo a pista, o avião caiu, ninguém chegou na pista e vários deles morreram. O que isso significa? Irmãos, se eu ver, Cristo está lá, mas eu não chegar, não adiantou nada. O que adiantou eu ver a pista do aeroporto e não chegar lá? O que adianta nós chegarmos aqui e dizer assim, olha, eu fui cristão por 30 anos, eu servi a Deus, eu quase fui salvo. Não sabe o que é um quase salvo? É um perdido. Um quase salvo é o mesmo que um que nunca esteve perto da salvação, está condenado do mesmo jeito. Então a gente olha para cá, vemos lá a respeito de eles assim, olha, tem que ser zeloso sempre do bem. A gente precisa, irmãos, estar preocupado e juntando, próximo daquele irmão que gosta de orar, que gosta de falar da Bíblia, que gosta de falar de Jesus, aquele que gosta de falar de fofoca, deixa ele de lado, ou melhor, chama ele para oração, né? Não para falar fofoca, não para falar mal dos outros, porque isso não faz parte do servo de Deus. Temos que ser zelosos do bem. Que coisa gloriosa, né? Se eu perguntar para os irmãos aqui, quem quer ir para o inferno feliz? Ninguém. E quem quer ir para o inferno triste? Ninguém. Tanto faz ir feliz como triste, está indo para o inferno. E quem quer ir para o céu, mesmo que com dor, mesmo que com dificuldade, mesmo sofrendo? Eu quero, todo mundo quer, né? É melhor sofrer, chegar lá. A Bíblia fala a esse respeito, é melhor entrar manco, coxo, faltando um perna, faltando um olho, mas chegar lá do que não chegar. Então, da mesma forma que nós olhamos, veja, aqueles jogadores estavam cheios de expectativa, olhando, olha lá, nós vamos posar daqui a 1 minuto. Não posou. O importante não é chegar perto. A gente olha a palavra de Deus e vê Jesus falando com aquele jovem de qualidade, um mancebo de qualidade, irmãos, olha que coisa gloriosa, né? Jesus falou para ele, olha, bom mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus olha para ele assim, a Bíblia fala que Jesus o amou, assim como amou todos nós. E aí Jesus olha para ele e diz assim, aguarde os mandamentos. Ele pensou, maravilha, estou salvo. Mestre, eu tenho guardado isso desde que eu era mocinho, desde menininho, guardei tudo. E Jesus olhou para ele, olha que almoço bom. Falta só uma coisa para você. Pronto. E voltou para trás triste. Olha, faltava só um pouquinho. Já tinha guardado os mandamentos, não falta, por que não faltou só aquilo? Irmãos, às vezes falta tão pouco e nós perdemos a bênção de Deus, porque
não chegamos à qualidade de especial, não passou no selo de qualidade, né? Às vezes a gente olha as empresas que trabalham com selo de qualidade, eles fazem a verificação, embalou tudo e faz lá e puxou, olha, quase que passou, mas tem um amassadinho na lata. Sabe o que faz com a lata? Joga fora. E o produto que está dentro da lata amassada, vão dar para outra pessoa comer? Não pode, tem que ser descartada, porque pode fazer mal para outro, porque amassou a lata, contaminou a comida. E a gente olha a palavra e diz assim: olha, não deixa nenhuma raiz de amargura brotar no seu coração, não deixa nenhuma. Quantas pessoas amarguradas que nós temos visto nos últimos dias. Ele fala: não deixa, eu deixo, não deixa, deixo. Se eu deixo a amargura crescer, significa que eu estou desobedecendo a palavra de Deus, porque eu tenho que guardar toda a palavra de Deus. Ele falou: tira a amargura, tira a raiz de amargura, não deixa ela brotar, porque se ela brotar, o que acontece? Contamina. Quantas pessoas contaminadas? Uma pessoa contaminada não é especial. Ele passa, irmãos, no crivo nosso, mas não passa no crivo de Deus. O importante não é ser aceito pelas pessoas. A minha preocupação precisa ser em ser aceito por Ele. Os irmãos, vejam que quando as pessoas ofereciam sacrifício a Deus, o importante não era só oferecer o sacrifício a Deus. Não sabia disso? Tinha pessoas que saíam de longe, oferecia, né, vinha trazendo a sua oferta para oferecer a Deus, e ele oferecia a oferta e Deus não recebia. Sabia disso? Por quê? Faltou uma coisinha. Tem todo um ritual, não é de qualquer jeito. Olha que coisa gloriosa. Os irmãos lembram de Elias e os profetas de Baal? Não é? Olha, os profetas de Baal fizeram o altar, e foi, e se cortou, e ficou de cedo até meio-dia, e clamou, não aconteceu nada. Agora Elias chega, o servo diz assim: chegai-vos a mim. E aí, qual que é a primeira coisa que ele faz antes de oferecer a oferta? Conserta o altar. Se não consertar o altar, o fogo não desce, o sacrifício não é aceito. A Bíblia fala que nós temos que oferecer o nosso sacrifício a Deus. Quantas vezes nós saímos de casa, viemos o culto para oferecer o sacrifício a Deus e voltamos, o sacrifício ou não foi oferecido ou não foi recebido por Deus, não é? Porque para mim trazer a minha oferta, primeiro eu preciso vir para trazer a oferta. A oferta precisa ser agradável a Deus. Eu não posso trazer um animal manco, cego, coxo, pegando como símbolo da lei. Não adiantava, não ia ser aceito por Deus. Então, aquele animal precisava ser o animal certo, de qualidade. Quando eu venho servir a Deus, qual que é a minha oferta? É uma oferta de qualidade? O que eu estou oferecendo a Deus? O que eu estou oferecendo para que Ele possa receber? O povo especial que a Bíblia fala, olha, nós lemos aqui, tem que ser zeloso, mas do bem, e não somente quando estou presente contigo. É lógico, convosco, Paulo dizendo assim: não adianta vocês ser zelosos só quando eu estou aqui, que eu estou olhando vocês fazer. Quando estiver ausente, continua fazendo da mesma forma. Ou seja, quando você está na casa de Deus, seja zeloso, oferece o melhor para Deus. Quando você sai da casa de Deus, que você está lá fora, sozinho, lá no mundo, né, passando no meio das pessoas, sozinho, sem ninguém conhecer Jesus, seja zeloso lá também. Ofereça o seu altar lá da mesma forma. Não é só porque tem alguém olhando, porque pode não ter ninguém olhando, mas os olhos do Senhor estão olhando, estão vendo os fiéis da terra, estão em todos os lugares. E aí ele diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Às vezes, irmãos, eu estou lendo isso aqui porque muitas vezes a gente fala: olha, o pastor fala, mas o pastor não tem nada a ver com a minha vida, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Será que não tem? Todo mundo tem a ver com a vida dos outros, sabia? Tito fala a esse respeito. Os anciãos
ensina. As mulheres idosas, ensina as mais novas. O que você tem a ver com a minha vida? Tem a ver que a Bíblia mandou, eu tenho que guardar, a palavra de Deus está ali. Então, o que ele está falando assim, olha, quantas vezes Paulo diz assim, eu sofro dores de parto, até que Cristo seja gerado por completo na vossa vida. Os irmãos sabiam que se nós formos zelosos e nós entrarmos na casa de Deus e ver pessoas despreocupadas de servir a Deus, a gente fica preocupado e sente dor da mesma forma? Fica preocupado, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Nós saímos de casa, viemos aqui para oferecer um culto a Deus. O irmão está preocupado porque a luz está piscando. Larga a luz para lá, concentra-se em servir a Deus. É porque o chão ali tinha um besorrinho ali, deixa o besorrinho. Eu vim para servir a Deus, eu vim para adorar a Deus. Eu preciso ser zeloso, mas eu preciso oferecer o meu sacrifício a Deus, eu preciso estar preocupado com isso. E os pastores têm a preocupação porque foi dado para nós. Às vezes a pessoa está dizendo assim, o pastor vai ter que dar conta da minha alma. Onde você leu isso? Depende, a não ser que ele não falar, ele vai ter que dar conta se ele não falar para você. Mas se ele falar, não, porque a gente olha aqui, eu peguei outros textos, 1 Pedro capítulo 5, não é esse aqui ainda não, depois a gente pega um outro texto, mas está na sequência aqui, vamos ler esse aqui. 1 Pedro capítulo 5, versos 1 até o 4. Quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Bom, o que Pedro está falando aqui? Com os pastores, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero como eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante de glória que há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Bom, mas o que significa a palavra apacentar? Eu ouvi várias, mas ficou bagunçado, eu não consegui ouvir. Cuidar, guiar, zelar. Conduzir. Olha, como é que vai fazer tudo isso se não pode falar nada? Tem pessoas assim, olha, que o pastor falou tal coisa, mas não era dia dele falar isso. Não podia ter falado aquilo, não, para falar, sim, tem que tomar cuidado porque com o que fala. Olha, como é que se apacenta? A Bíblia fala a respeito do pastor, que o pastor lá, ele tem um cajado, os irmãos sabem o que é um cajado? A tua vara e o teu cajado me consola. Eu não sou o pastor, o pastor é que faz isso, Mas o que faz a vara? Como é que uma vara e um cajado consola? Como é que ele faz, dá o consolo, a vara e o cajado? Volta para o caminho com o cajado tem uma ponta, cata no pescoço, vem para cá, dá umas cajadadinhas, umas batidinhas ali, depois consola, passa o alma, mas primeiro precisa, olha, não sai por esse caminho, não vai por esse caminho. Ele está falando, apacentar o rebanho do Senhor, que está entre vós, tendo cuidado dele. Então tome conta dele. Teu cuidado, para quê? Para que seja especial, para que seja zeloso. Então precisa ter o cuidado dele. Não por força, é lógico, mas não adianta querer forçar. Jesus não forçou ninguém. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e venha. Aí se eu não quiser, continua fazendo o que você quiser, não precisa vir após mim. Então não é por força, o pastor não força ninguém, a gente não força ninguém, o irmão vai ter que vir, o irmão vai ter que fazer, ninguém pode fazer nada por força. Então não é por força,
mas voluntariamente. Aquele que aceita, aquele que ouve, aquele que entende que a voz do bom pastor, que é Cristo, que está determinando que precisa fazer dessa forma, aí ele obedece. A ovelha sempre obedece, voluntariamente. E aí o pastor, e também que ele trata aqui, não por torpe ganância. Tem pessoas que querem ser obreiro, que quer ser pastor, porque ele quer ser ganancioso, né? E vai lá, ainda falava com alguém, falou, olha, às vezes a pessoa tem a preocupação, no nosso caso especificamente, ninguém está aqui para ganhar dinheiro, porque nem salário tem. Por que que faz? Faz por amor, por voluntariedade, para que Deus possa abençoar, entende o chamado de Deus. Quantos obreiros da obra de Deus desistem de fazer a obra de Deus, porque primeiro, ele por torpe ganância, ele quer que seja do jeito dele, não de acordo com a vontade de Deus. Então ele não consegue do jeito dele, ele abandona. Né? Ou comigo aqui é do meu jeito. Né? Irmãos, aqui comigo tem que ser do jeito de Jesus, não é do meu jeito. Né? Meu jeito não vai salvar você. Adianta ser do meu jeito? Não é do meu jeito, é do jeito dele. Então não adianta ser por torpe ganância. Comigo tem que ser do jeito que eu quero. Não, irmãos, tem que ser do jeito que Jesus quer, do jeito que Ele quer. Né? De ânimo pronto, né? Ânimo pronto, está sempre pronto. Quantas vezes você fala aqui de obreiro, está falando para pastor, a pessoa não tem um ânimo pronto, não quer saber, não quer estar na obra de Deus. Eu já fiz minha parte, eu já sirvo a Deus durante tanto tempo, eu já fiz o que era para fazer, agora deixa com os outros. Não, irmãos. Deus nos chamou para fazer a obra dele. A Bíblia diz assim, aquele que for fiel durante 40 anos, ele já pode alcançar a incorruptível coroa de glória. Né? Não é isso? Ser fiel até o fim. Até o fim. Então, Cristo nos chama para isso. Né? Então, aí o pastor tem o dever, se ele tem o dever, ele precisa chamar a atenção. Não como tendo domínio sobre a herança de Deus, né? Não é dessa forma, não, eu vou dominar, tem que fazer, e comigo é assim, e se não for assim, e tem que ser, e vai ser, não vai ser, não é dessa forma, não é tendo domínio, o rebanho é de Deus, mas servindo de exemplo para o rebanho, né? Então, como diz, né, o pastor Daí às vezes brincando assim, haja o que hajar, precisamos estar fazendo a obra de Deus, exista o que existir, aconteça o que acontecer, estamos ali de pé, levando a palavra de Deus, adorando o Senhor Jesus, chorando muitas vezes, mas ali de pé levando a palavra do Senhor, porque Deus nos chamou para isso. O apóstolo Paulo diz assim, ai de mim se não pregar o evangelho, porque Deus me chamou para isso, e eu tenho uma escolha, eu aceito o chamado de Deus ou eu abandono. Se eu aceito o chamado de Deus, pode ser árduo, pode ser difícil, pode ter reclamação, pode ter isso, por aquilo, mas aqui ele continua, né, os irmãos acabaram de ler, assim, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória, que não pode ser corruptível. Né? A recompensa nossa está sempre no Senhor. Aquele que quer ser obreiro, para ter destaque, para dirigir culto, para isso, para aquilo, está perdendo o seu tempo, porque a recompensa vem do Senhor. Né? Dizem por aí que o pastor é sempre a pessoa que ele não é compreendido. Né? Se ele fala pouco, é porque não tem repertório. Se fala muito, é porque é falastrão, não tem senso de tempo. Onde se viu, né? Ah lá, já vai dar quase 9 horas, quase 1 hora falando, onde se viu um negócio desse? Né? Então, se ele ora muito, é porque quer ser muito santo. Se não ora nada, é porque é relaxado. Então, assim, nunca ele vai ser compreendido. Mas ninguém falou para compreender. A recompensa vem do Senhor. Então, se você é obreiro da obra de Deus, eu falava assim, mas quem? Os que estão aqui? Além dos que estão ouvindo. Se Deus te chamou, você entende que tem um chamado de Deus, né, e o obreiro não é o que tem carteirinha, irmãos. Não é isso. Tem pessoas que têm carteirinha e não faz a obra de Deus. Quem que é o obreiro? O obreiro é o trabalhador, o que está fazendo a obra. Esse é o obreiro, né? Esse que está trabalhando na obra de Deus. Então, todo aquele que está fazendo a obra de Deus, fala, mas ninguém está vendo que eu estou trabalhando. Não, Deus está vendo. A recompensa sua vai acontecer. Não espera a recompensa dos homens, mas espera a recompensa de Deus. É isso que diz aqui, a palavra do Senhor Jesus. Né? Então, é isso que Ele nos traz. E não tem tempo de mais um versículo aqui. Às vezes fala assim, olha, o pastor tem que dar conta das ovelhas. Não é bem isso, vamos ver lá. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque
irmãos conhecem, entendem que o livro de Hebreus é o livro do Novo Testamento, não é o livro do Velho, então está falando exatamente para a igreja, né? Então a gente olha para cá e vê o que diz o texto, né? Essa palavrinha que está aí no começo, obedecei, né? Ele não é condicional. Às vezes a pessoa fala assim, não estou nem aí, ninguém tem nada a ver com a minha vida, o pastor está achando que é o quê? Né? O que a Bíblia está dizendo? Obedecei a vossos pastores, não é condicional. E eu também não estou falando isso porque eu sou pastor, mas volto a dizer para todos que ouvem, nós estamos falando de um povo que é especial, porque ele é zeloso, que ele é cuidadoso, que ele presta atenção aos mínimos detalhes, né? Então o que diz aqui a palavra de Deus? Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles. O que é sujeição? O que os irmãos acham que é sujeição? Submissão, né? Então, aquilo que ele fala, a gente procura ouvir, procura fazer. Então, só um exemplo, tá? Às vezes a música está tocando aqui, irmão, baixa um pouquinho. Eu não, quero saber, não. Eu vou tocar alto mesmo, o instrumento é meu, né? Não estou dizendo que aconteça, mas os irmãos, da mesma forma. Olha, irmãos, a gente vai ter oportunidade até tal hora, assim. Ah, não, mas tinha mais tempo, por que não vai dar? Obedecer, sujeitar. Se ele fizer errado, para quem que ele vai ter que prestar conta? Para Deus. E se fizer certo? A recompensa vem de Deus, né? Então não tenha preocupação em relação a isso. Porque ele está dizendo assim, que os pastores velam por vossas almas. Não sabe o que significa velar? Ele cuida das vossas almas. Para que ele precisa cuidar das almas? Para ser um povo especial, para ser um povo zeloso e para que possa estar no arrebatamento. Evidentemente, se o pastor não está sendo zeloso, se ele não está cuidando e está falando contra a palavra de Deus, você não tem que obedecer, não é isso, né? Mas o que vela, o que cuida das suas almas. E aí ele está dizendo na sequência, veja o que o texto diz. Ele não fala que o pastor vai ter que dar conta da sua alma. Às vezes a pessoa diz assim, o pastor vai ter que dar conta da minha alma. O texto está dizendo isso não. Diz assim, como aqueles que vão dar conta delas. Os irmãos sabem o que isso significa? Que se você trabalha numa empresa e alguém lhe confia uma certa importância em dinheiro para que você vá até o banco e pague algumas contas e deposite o resto, o que você precisa fazer? Ao voltar, trazer as contas pagas, o recibo do depósito restante, né? Agora que diz assim, ele precisa dar. Como que alguém vai dar conta? Por que o pastor precisa ficar puxando a orelha dos irmãos, chamando a atenção, falando a respeito da palavra de Deus? Porque se ele não fizer isso, ele vai ter que dar conta, como se ele tivesse dado. Eu preciso tomar conta, eu preciso cuidar do mesmo jeito. Se eu quero que todo mundo se salve, eu preciso ser atuante na palavra de Deus para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus, para que as pessoas possam mudar, para que as pessoas possam se converter, para que as pessoas possam arrepender, para que possa ser salvo. Porque se a gente deixar de qualquer maneira e a pessoa é condenada, ele não ouviu, não foi cuidado dessa forma. Mas ele está falando que eu tenho que cuidar, por quê? Se nós vermos um pouquinho mais para baixo, não sei se hoje talvez não dê tempo, a gente vai perceber lá no livro do profeta Ezequiel, que ele fala a respeito do atalaia, e o atalaia, ele está dizendo, se o atalaia avisar, ele não tem responsabilidade. Ele tem responsabilidade se ele não avisar. Porém, mesmo que ele não avise, ou seja, se o pastor for negligente e não te ensinar a palavra de Deus, você não tem desculpa diante de Deus de chegar no último dia assim, Senhor, eu estou indo para o inferno, mas é porque o pastor me falou, então me coloca no céu. Não, a responsabilidade ainda continua sua. O pastor pode pagar por aquilo, mas a responsabilidade também é sua. Entenda, né? E quando ele fala para a gente não por dar torpe ganância, não como tendo domínio, não significa que ninguém vai te obrigar a fazer alguma coisa, mas a gente tem a obrigação de orientar, de falar de acordo com a palavra de Deus, para que nos tornemos o povo especial, zeloso. Às vezes nós vivemos um dia que é muito complicado, né? Porque eu volto a falar, a pessoa vai lá, a criança vai lá, pisa na parede, suja a parede, se falar alguma coisa o pai acha ruim.
Deveria ser o contrário, é o zelo pela casa de Deus. A casa de Deus, nós percebemos que nós estamos aqui, o que Jesus falou, nós vamos ler o texto talvez na próxima quinta, né, se der tempo. A gente vai perceber que quando Jesus ele chegou no templo e as pessoas estavam vendendo coisas, o que Jesus fez? Falou, gente, pelo amor de Deus, não faz isso aqui não, vai vender lá do outro lado da rua, né? Onde se viu um negócio desse? Não foi assim que Jesus fez? O que Jesus fez? Ele pegou um chicote e saiu batendo em todo mundo. Meu Deus, pensou? Jesus catou o chicote e ele diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, mas você vai tomar uma chicotada agora. É igualzinho o pai, né? Que chama a atenção do filho, não faz isso. Eu falei, vai lá, então tá, você vai apanhar agora, porque eu te amo muito, mas você desobedeceu, você precisa apanhar um pouco, né? Então verifica, irmãos, que o povo de Deus, ele tem que ser especial, ele não pode ser bom. Quando nós se reunimos na casa de Deus, não pode ter um culto bom, tem que ser um culto que tenha a presença de Deus. Um culto que tenha a presença de Deus nunca é um culto bom. É um culto abençoado, maravilhoso, que haja mudança, transformações. E isso só acontece quando nós nos colocamos na presença de Deus com um coração puro, sincero, procurando a cada dia a nossa santificação. A santificação é abster-se do mundo. Volto a dizer para os irmãos, o que chamou a atenção da rainha de Sabá era a rainha. Ela trouxe muitos presentes para Salomão, ela era rica, mas não tinha no reino dela pessoas que andavam diferente. Olha como o servo de Deus ele anda diferente, ele usa roupa diferente, ele se assenta diferente, ele não come qualquer coisa. Não é uma coisa interessante isso? O que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai. Então pode comer qualquer coisa. Não é bem assim. A gente vai ver pela palavra de Deus que não é bem isso. O servo de Deus, ele não se contamina, não se participa dessas coisas. Pessoal, tem uma festinha lá na escola, tem uma festinha lá no meu trabalho. Mas o que tem? É só uma festinha, só entre nós mesmo, né? Não, ele não se contamina. Eu lembro muito de Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, que foram levados cativos, escravos, para a Caldeia, para a Babilônia. E eles proporam no coração de não comer do banquete do rei. Não era para aproveitar? Olha, nós estamos em país distante, já trouxeram aqui. Nós estamos no palácio, vamos aproveitar agora. Não comer, você está aí mesmo? Não. Por que eles fizeram aquilo? Estou na Caldeia, estou na Babilônia, mas ainda sirvo um Deus. Não é onde eu estou, é como eu sou. Eu posso estar em qualquer lugar, mas eu continuo sendo servo do Deus Altíssimo. Essa é a preocupação nossa. Então Cristo veio buscar um povo seu, zeloso. Você tem sido parte disso? Você pode dizer que você é especial, ou você pode dizer, eu sou bom. Desculpe-me, mas bom não serve para ir para o céu. É bom para a sociedade, para o céu não. Você é zeloso? Olha, a gente vai lembrando, né, irmãos, o apóstolo Paulo, por que ele perseguia a igreja? Ele era zeloso com a lei. De acordo com a lei, ele estava perseguindo a igreja. Não é porque ele é ruim, não, é porque ele é zeloso. E aí, mesmo ele desconhecendo, mas por causa do zelo dele, Deus o chama para que ele pudesse ser o apóstolo dos gentios. Por quê? Porque ele era zeloso, mesmo não conhecendo Jesus, mas ele era zeloso, não era relaxado. Veja que zeloso é o contrário de relaxado. Não é bem assim, é exatamente assim. Não pode ver, o contrário do zeloso é o relaxo. Ou nós temos zelo, ou relaxo, né? Então, Cristo não vem buscar um povo relaxado, vem buscar um povo zeloso. É diferente. Por isso que o mundo nos odeia. Você pode falar, você pode juntar com a sua família que não é cristão, e aí ele começa lá
beber, fazer isso, aquilo, aí você fala, não, eu não bebo. Larga a mão de ser bobo, não sei o que lá. Ele não te compreende, porque nós pertencemos a Deus vivo. Então pense na sua vida, você tem sido zeloso para ser especial? Que Deus nos abençoe, tá bom? Estamos chegando ao término desse culto, só lembrando os irmãos que sábado próximo temos o culto no Jardim Marquês, às 19h30, domingo pela manhã haverá reunião com as crianças, jovens e adolescentes, e às 10h15 está previsto para sair daqui da porta do templo para a evangelização. Todos os irmãos que puderem estar participando da evangelização, 10h15 haverá evangelização. Depois, às 19h30, 19 horas, temos culto de louvor e adoração a Deus, todos convidados também para que possam estar participando. E os irmãos orem também, já passando esse final de semana, no próximo, nós teremos o encontro na cidade de Bitinga, está chegando, Então, que Deus abençoe a cada um, toda a família, que está aqui conosco nessa noite, as crianças, vai crescendo, a gente continua chamando de criança, Mas que Deus abençoe a todos, que está com a irmã Fátima aí, o Mateus, o Olávio e o Gabriel, Só para entender, quem que é o Mateus? O Mateus é o da ponta, o do meio é quem? O do meio é o Gabriel, então o outro é o Olávio. Otávio, olha, até lendo eu li errado, É o Otávio, Então tá bom. Otávio, o Gabriel e o Mateus. Deus abençoe, seja bem-vindo. Prazer tê-los conosco aqui, além da irmã Fátima, que está conosco também. Seja sempre bem-vindo, tá? Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos juntos agradecer a Deus e continuar orando, em favor desses pedidos que foram feitos aqui. Nossa irmã Ana do Carmo, que está com dengue. Irmão Manuel Gagião, que está com problema aí nas vistas. Já esqueci o que é, Mas está com problema nas vistas aí. Isso, conjuntivite, E o nosso irmão Paulo do Prado, que está hospitalizado. Convido o pastor Oswaldo para fazer a oração final e dar a bênção final. E desde já agradecemos a todos em nome do Senhor Jesus.